Uma capacidade de armazenar quase 1 litro de urina, a bexiga de um ser humano adulto se mostra algo muito versátil. O que muita gente não sabe é que, embora homens e mulheres tenham bexigas, as bexigas das mulheres elas têm uma capacidade um pouco menor de reservar urina. Mas, prof, por que isso? Tudo por causa da reprodução. As meninas, por natureza, elas apresentam o útero colocado anatomicamente em cima da bexiga. Então, isso acaba reduzindo um pouco da capacidade dela de expandir. E se não bastasse isso, quando as meninas engravidam, com o aumento do útero, aí é que a bexiga fica apertada. E dessa forma você consegue entender por que as mulheres grávidas têm tanta facilidade de estar indo constantemente ao banheiro. Às vezes, bebe 200 ml de água, daqui a pouco tô apertado. Precisa fazer xixi. E se você quer entender um pouco mais sobre não somente a bexiga, mas todo o sistema urinário, eu me chamo Jonas, sou professor de biologia aqui do Ciências no Papel e te convido, vem! Fala galera massa, sejam bem-vindos à continuação da nossa aula sobre sistema urinário aqui no nosso querido canal Ciências no Papel. E a gente vai dar agora prosseguimento a partir da bexiga. A gente já viu lá naquela nossa primeira parte, se você não viu, dá uma conferida, é super importante. Mas depois que a gente viu a formação da urina, o rim já fez a filtração, já fez a reabsorção, já secretou, expulsou o que não precisava e finalmente excretou. Essa urina desceu pelos ureteres e ela começa a se acumular dentro da nossa bexiga. A bexiga nada mais é, gente, do que uma bolsa, só que uma bolsa muito musculosa. Uma bolsa que eu digo assim, né? É a parte fitness do sistema urinário. Ela é muito musculosa. E basicamente a função dela, como uma bolsa, é armazenar. Então, à medida que vai descendo xixi para ali, ela vai juntando, até chegar a um ponto que ela te sinaliza. Eu sei que no início da nossa aula eu comentei que um ser humano adulto ele pode armazenar até quase 1 litro, assim, mais ou menos uns 800 ml de urina. Mas normalmente ninguém espera chegar a 800 ml. Normalmente quando chega ali por volta de 200 a 300 ml, seu sinal lá na própria bexiga de extensão começa a avisar: ei, tá na hora do xixi. Tá na hora de você dar aquela mijadinha marota. Óbvio, a gente, por ser um órgão muscular, aqui nessa parte final da tua bexiga, existe um músculo que você consegue apertar para pressionar e fechar a bexiga por enquanto. Vamos supor que você tá na rua, você tá na sala de aula. Embora que na sala de aula é a melhor parte, né? Seu safadinho, para que você levante a mão, seu professor tá dando aquela explicação top, o professor chega a tá com sangue no olho e voando, papapá, você levanta a mão, o professor ele vira com um sorriso bem grande, achando que é a dúvida e você diz: banheiro. Nossa, mano, você matou esse cara. Aquele homem vai voltar para casa deprimido, precisando de tratamento. Não faça isso, seu miserável, tá? Pergunte mesmo. Isso é um castigo pro seu prof, tá? Eu lembro da história de um amigo professor que ele tava explicando, tava todo empolgado, e aí um aluno levantou a mão, ele disse: oi, aí eles: não, é ela que quer falar. Aí quando a menina foi falar: é banheiro. Nossa. Aí, por isso que a pessoa não entende porque o professor se revolta, tá? Mas não faz isso não, tá bom? Não faz isso. Mas olhando pra cá, essa bexiga normalmente quando ela tá ali enchendo, você tem a capacidade de reter a urina, segurar um pouquinho até um momento mais apropriado. Quando você vai fazer xixi, normalmente, vamos supor que você juntou 300 ml, nossa, demora um pouquinho, né? Pra secar, pra esvaziar aquela bexiga. E é um outro detalhe, eu comentei no início da nossa aulinha que essa bexiga, ela é esse órgão oco e que você pode ter aqui a continuação dela com a uretra. Esses daqui são os músculos que eu comentei a vocês, que eles ajudam a fechar. Essa uretra que eu comentei é uma outra diferença entre homens e mulheres. No início dessa aula, eu tinha comentado sobre a questão de capacidade. A bexiga de homens e mulheres, ela é praticamente igual. O que vai diferenciar é o fato de que a bexiga feminina, olha como a bexiga fica. Aqui você tem um útero, um bebezinho, né, crescendo ali dentro. E olha só, a bexiga fica completamente apertada e amassada. Então, pouca urina ali já ativa teu sinal de fazer xixi. Opa, tem que fazer. Só que é uma outra diferença importante que a gente tem que pontuar. A questão da uretra. A uretra, que é esse tubinho pequenininho por onde o xixi vai sair, nas meninas, ele é bem curtinho. Tem uns 4, 5 centímetros mais ou menos.
Nos meninos, ele vai variar dependendo do tamanho do pênis. Mas normalmente a uretra masculina ela tem para mais de 10 centímetros. Você pode dizer 10, 15, porque a uretra não é somente do tamanho do pênis. Ela também continua na parte interna do corpo. E o que é que isso tem a ver, prof? Não é só por causa do tamanho. Essa diferença de tamanho, ela tem relação, sabe com o quê? A facilidade que as meninas têm de pegar infecção urinária. Além da genitália das meninas ter uma genitália que se abre para um ambiente externo, o fato da uretra ser muito pequenininha, muito curtinha, facilita muito quando uma bactéria acaba entrando para poder infeccionar o sistema. Como ela é curta, a bactéria bate aquilo dali rapidinho. No caso dos meninos é mais difícil, porque como o órgão do menino ele é fechado, já dá essa proteção. Além disso, a uretra é muito longa, então é mais custoso para a bactéria percorrer toda a uretra para causar algum problema. Não é que homem não tenha. Homem pode ter tranquilamente infecção urinária. Só que a uretra e a genitália feminina acaba facilitando muito isso. Fica muito mais fácil para a menina acabar contraindo. Então vamos entender aqui essa questão da quantidade de água. Isso aqui, meu querido, ajuda muito, muito a você entender. Então olha só. A quantidade de água no seu xixi pode variar. Você já deve ter percebido que tem vezes que quando você faz xixi, ele sai muito transparente. Ou um amarelo bem clarinho. Ou às vezes sai um xixi muito escuro, um amarelo bem assim, escurão, que quando cai na água, chega a ficar aquele pó. Né? O que é que tá acontecendo, prof? Moleques, liga só. Quando você bebe pouca água, obviamente você vai ter pouca água na urina. Prof, por que isso? Se você beber pouca água, o que é que o seu corpo vai pensar? Rapaz, eu tô com pouca água. Eu vou fazer pouco xixi. Porque se eu fizer muito xixi, eu já vou perder a água que eu não tenho. Então, qual é a jogada? Bebeu pouca água, os seus rins vão sugar mais água do seu corpinho para que quando você for fazer xixi, saia bem pouco. Tanto é verdade que quando você bebe pouca água, o volume da urina é pequeno, você faz pouco xixi. Quando esse xixi sai, ele sai muito concentrado, ele sai muito escurão, tipo assim, um amarelo bem marcante. Isso significa que você está precisando tomar água. Então, olha só, por isso que eu coloquei no slide. Se você toma pouca água, os seus rins vão fazer menos urina para poupar água e, consequentemente, ele chupa mais água ali nos tubos, tá? Então, se você já chupa, tipo, 96% de água, agora vai ser 99,9%. Toda a água aqui praticamente passando nos seus rins, ele vai estar sugando para não deixar quase nada para a urina. Por isso que é importante se hidratar. Se não bastasse isso, a gente sabe que tem outro problema. Pessoas que não tomam água em quantidade correta podem sofrer de desidratação. O que é isso, prof? É quando você perde mais água do que ingere. A gente falou, óbvio, do xixi, que é uma forma de perder água, mas a transpiração também é outra. Então, imagine que você está num ambiente quente. Você vai sentir sede. Você vai transpirar para poder controlar o calor. Então, já está perdendo água. Xixi vai ter que fazer pouco para não perder água. Chega um momento que vocês começam a passar mal. É muito comum pessoas, quando vão para a praia, terem, uma redizia no interior, né? Um passamento, né? O que é isso, prof? É o camarada ter um desmaio, realmente passar mal. Porque o camarada, naquele sol escaldante da praia, você acaba desidratando sem nem perceber. Você tá numa água salgada. Você tá sob um sol escaldante, tá perdendo água, não tá repondo. A galera vai, não compra nenhuma... Professor, mas eu tomei um picolé. Meu irmão, picolé, pelo amor de Deus, me poupe. Você precisa ingerir água, de preferência uma água de coco, rica em sais minerais e nutrientes para ajudar a equilibrar. Porque, olha, você, além do suor, pode perder água de outra forma. Vômito e diarreia. Então, camarada que tá vomitando muito e tendo muita diarreia, tá perdendo água por cima e por baixo. E aí, existe até algumas doenças, como a cólera, que se você não tratar, você pode ir a óbito em 48 horas. Diga aí, causa do óbito, né? Diarreia. Você não quer, né? Meu Deus. Que forma, né? Que constrangedora. Mas pode acontecer, tá? Prof, e o que acontece também se eu tomar pouca água? Pois é, você já deve ter ouvido falar de uma tal de pedra nos rins. Ela tem um nome chique também, tá? Litíase. Eita, prof. Mas pode chamar de pedra no rim que a amizade continua a mesma. O que é que acontece? Pessoal, lembra que tem sais minerais ali entrando no néfron? É verdade, prof. Se você tá colocando pouca água, sabe o que é que vai acontecer? Esses sais, olha o que é que acontece. Eles começam a se juntar, ó, igual na minha imagem, e formam um cristal. E esse cristalzinho, depois ele entope as suas vias urinárias. E você sente muita dor. Há quem diga que é uma das piores dores do mundo. Comparado aí, botam na escala de tipo das 3 piores, botando
dor de dente, dor do parto. Em terceiro, aí tá emendando a dor, né, do cálculo renal, porque machuca muito. Você imagina que essa pedrinha entupindo, você vai ter dificuldade de fazer xixi. Em alguns casos, dependendo do tamanho da pedra, ela pode até sair, mas ela sai rasgando e sai machucando muito. Às vezes, é necessário você fazer esse processo, ó. Ter que vir com um aparelho para conseguir puxar essa pedrinha. Prof, peraí, mas como é que eles colocam isso? Exatamente, lá pela sua uretra, vai subindo até puxar. Em alguns casos, você precisa fazer uma cirurgia para tirar alguns procedimentos a laser para poder quebrar essas pedras e conseguir remover. Tudo isso porque o camarada ingeriu pouca água. Olha que coisa triste. Pois é, tome água, ingira bastante água. Pelo menos tome água quando você tiver sede. Prof, não tô com muita sede, mas percebeu que tomou pouca? Tome água. E também, olha, o contrário é verdadeiro. Quando você bebe muita água, consequentemente você vai fazer muito xixi. O que o corpo pensa? Opa, tem água demais, então eu não preciso de tudo isso. Então os seus rins, eles não vão reabsorver tanto e vai sair mais xixi bonitinho ali na sua urina. E por mais incrível que pareça, isso ajuda também na manutenção da pressão. E prof. Veja, quando você quer aumentar a pressão, uma das formas que os seus rins fazem é puxando água do rim e jogando no sangue. Aí faz com que a pressão suba. Uou! E outra forma de você fazer a pressão baixar é você tirando água do sangue e jogando na urina. Olha que irado. Então, você tem como fazer uma manutenção disso daí simplesmente pelo controle da quantidade de água. Quero aumentar a pressão? Teu rim chupa mais água. Quero baixar a pressão? Teu rim bota mais água para fora, tirando do sangue. Isso é incrível. E também, eu sempre recomendo, olha, exame de urina é um exame mega importante, porque ele é revelador. Dependendo da cor da sua urina, a gente tem como saber muito da sua saúde. Por exemplo, uma urina toda transparente diz que você está bebendo muita água. Já aquela amarela pálida, você está hidratado, está normal. Uma transparente, né, amareladazinha, está normal. Uma amarela escura, opa, tem que tomar mais água. Quando chega ali naquela cor de mel, né, não está pegando a quantidade de água necessária. E aí, do outro lado, eu coloquei os mais graves, né? Com muita espuma, você está tendo ali muita proteína na urina, isso não pode. Uma rosa ou avermelhada, tá saindo sangue, gente. Isso não pode. E quando ela vem muito marrom, significa que você tá com alguma doença ou uma desidratação severa. Além disso, pelo exame de urina, a gente, além de saber disso, tem como detectar o DOP que a gente comentou lá na nossa primeira aula, no caso da Rebeca Guzmão. E, obviamente, não tem como a gente encerrar essa aula sem falar de algo tão importante que é a hemodiálise. O que é isso, prof? Pessoal, existem pessoas em que os rins eles não conseguem funcionar direito. Vocês aprenderam aqui nas aulas que os rins eles têm uma função importante de filtrar o sangue, não somente para tirar o que é bom, mas também para tirar o que é ruim, o que é tóxico. Se você tem um problema renal, por exemplo, seus rins não estão conseguindo trabalhar direito, pensa na gravidade. Coisas tóxicas que eram para sair no xixi não vão sair. O rim não está funcionando. Se isso ficar no teu corpo, isso pode trazer sérios problemas. Então, para essas pessoas que têm esse problema renal, o que é que a gente tem hoje em dia disponível? Por exemplo, a hemodiálise. O que é que essa máquina faz? Pessoal, ela vai simular como se fosse um rim. Ela vai puxar o sangue que está saindo da sua veia, o sangue que não foi purificado. Esse sangue ele entra nessa máquina. A máquina ela vai remover o máximo de impurezas possível e depois ela vai devolver esse sangue para a pessoa. Antigamente, né, você botava tudo num braço só. Você botava aqui, então puxava de um lado, dava a volta e voltava para o mesmo braço. Hoje a gente vê até mesmo o avanço, né, da tecnologia e da biologia, uma hemodiálise portátil. Tem pessoas que podem fazer na sua própria residência. Mas, por exemplo, pessoas que precisam da hemodiálise para fazer essa filtração com mais cuidado, com mais precisão, o que é que acontece? Elas precisam pelo menos 3 vezes por semana ir a uma clínica para fazer isso. E detalhe, não é um processo rápido. Uma hemodiálise completa, ela dura em torno de 4 horas. Você já parou para pensar que 3 vezes por semana, durante 4 horas, você vai ter que ficar parado numa cadeira, esperando a máquina puxar todo o teu sangue para purificar e devolver ele limpo, só porque o seu rim não está funcionando direito. Então, por isso, vale a pena cuidar desse órgão que é tão importante. E se você curtiu essa aula,
top, dá aquele like, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele elogio maroto que o professor ama. Um cheiro bem grande e até a próxima!